Mais de 1.000 pessoas acompanharam nesta quinta-feira o funeral do número 2 do movimento extremista Hamas e 2 de seus colegas mortos em um ataque atribuído a Israel. Uma multidão se reuniu para a despedida a Saleh al-Aruri nesta quinta-feira em Beirute. O número 2 do Hamas e 6 outros membros do grupo islamista foram mortos na noite de terça-feira em um subúrbio ao sul da capital libanesa, um reduto do movimento libanês Hezbollah. Os caixões de al-Aruri, Hassan al-Akra, chefe da ala militar do Hamas, das brigadas Ezzedine al-Qassam, e de Mohammed al-Hais, outro membro do movimento, estavam cobertos com bandeiras palestinas e do Hamas. Durante a oração, que aconteceu em uma mesquita de um bairro operário de Beirute, uma metralhadora foi colocada em cada caixão. O cortejo fúnebre avançou entre sons de tiros em direção ao campo de refugiados palestinos de Shatila, onde os 3 homens seriam enterrados. As pessoas que compareceram gritaram Alá Akbar, que significa Alá é grande, e agitaram a bandeira verde do Hamas e as bandeiras da Palestina e da Jihad Islâmica. Desde o início da guerra em Gaza, tem havido confrontos diários entre o Hezbollah pró-iraniano e os seus aliados e Israel, que não assumiu o ataque em Beirute. Os receios de uma extensão regional do conflito entre Israel e o Hamas se multiplicaram após uma dupla explosão que deixou 95 mortos no Irã e a morte do número 2 do movimento islâmico palestino na véspera no Líbano. Crescem os receios de uma extensão regional do conflito entre Israel e o Hamas. Dezenas de pessoas morreram na quarta-feira após uma dupla explosão no sul do Irã, onde uma multidão celebrava o 4º aniversário da morte do general Qasem Soleimani. O ataque, que ainda não foi reivindicado, ocorre em um momento de grande tensão no Oriente Médio, um dia depois de o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, ter sido morto num atentado com bomba em Beirute. Os Estados Unidos confirmaram na quarta-feira que Israel executou o ataque que matou Aruri. O conflito entre o Hamas e Israel intensificou as tensões na fronteira entre o Estado hebreu e o Líbano, mas é a primeira vez que um bombardeio atinge o sul da capital libanesa desde o início da guerra. Se o inimigo pensa em lançar uma guerra contra o Líbano, lutaremos sem limites, sem regras, sem fronteiras e sem restrições. Vocês sabem o que eu quero dizer. O governo iraniano acusou Israel e os Estados Unidos do ataque ao seu país. Washington negou o envolvimento e disse que não tinha razão para acreditar que Israel tivesse algo a ver com isso. Não beneficia ninguém, nenhum país da região, nenhum país do mundo que este conflito vá além do que já está. Esta é a mensagem que continuaremos a enviar. Por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião na quarta-feira em que a Organização Marítima Internacional informou que 18 companhias de transporte estão atualmente dando a volta no continente africano para evitar o Mar Vermelho, onde os rebeldes Houthis do Iêmen lançam ataques para parar o tráfego marítimo em solidariedade com o Hamas. Esse atentado aí no Irã foi reivindicado, assumido depois pelo Estado Islâmico. O Japão ainda busca desaparecidos 4 dias depois do devastador terremoto que atingiu a região central do país. Mais de 80 pessoas morreram. Socorristas japoneses, com a ajuda de cães farejadores, trabalham para resgatar mais de 50 pessoas desaparecidas depois do devastador terremoto que atingiu a região central do país. A esperança de encontrá-las é cada vez menor na localidade de Ishikawa, epicentro do terremoto de magnitude de 7,5 que sacudiu o país na segunda-feira. Dependendo da situação no local, se estiver difícil, mais gente pode ser trazida e trocada para que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possível no chamado período crítico de 72 horas. Centenas de pessoas permanecem sem comunicação por deslizamentos e ruas bloqueadas da cidade. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que o terremoto representou a pior catástrofe desde 2019 e que o acesso à área afetada foi extremamente difícil.
O forte tremor, seguido de centenas de réplicas, deixou pelo menos 330 feridos e mais de 80 mortos. A Justiça da Argentina suspendeu a reforma trabalhista do mega-decreto que o presidente Javier Milei assinou há 2 semanas, após uma ação apresentada pela Confederação Geral do Trabalho, a mais importante organização sindical do país. Derrota para o presidente argentino Javier Milei. A Justiça suspendeu os efeitos na área trabalhista do mega-decreto de necessidade e urgência apresentado pelo ultraliberal e que entrou em vigor na sexta-feira. A medida decidida pelos 3 juízes da Câmara de Apelações do Trabalho da Argentina ocorre depois da Confederação Geral do Trabalho, a principal central operária do país, apresentar uma ação contra o decreto. A Justiça anulou a aplicabilidade do capítulo 4º do texto, que, entre outras coisas, estende o período probatório dos trabalhadores de 3 a 8 meses, reduz o montante para calcular a compensação de indenizações, reduz as licenças por gravidez, maternidade e paternidade e limita até quase anular o direito à greve ou outras medidas de força. Em sua decisão, dos juízes questionou a necessidade e a urgência do decreto de Milei. Além disso, detalhou que várias das normas que o Executivo pretende modificar sem a intervenção dos legisladores têm natureza repressiva ou sancionatória, destacando limitações de greve e anulação de multas a empregadores que tiveram trabalhadores não registrados devidamente. A suspensão é uma medida provisória até que a validade do mega-decreto de necessidade e urgência seja discutida no Congresso. Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, com uma inflação que supera 160% ao ano e uma pobreza que atinge 40% da população, o documento apresentado por Milei também abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção aos consumidores contra aumentos abusivos de preços. Uma juíza, aliás, é violência num tribunal, hein? Essa história é incrível. Prestem atenção nas imagens. Uma juíza foi atacada após negar liberdade condicional a um réu nos Estados Unidos. Acompanhe, é interessante isso aí. A juíza Mary Kay Holtus foi atacada após negar o pedido de liberdade condicional de um réu em um tribunal de Nevada, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu na quarta-feira durante uma audiência de sentença e um oficial também ficou ferido. Em uma gravação é possível ver o momento em que o réu pula na juíza, socando-a repetidamente e gritando palavrões enquanto os agentes de segurança tentam contê-lo. O canal local KTNV disse que a juíza Holtus sofreu alguns ferimentos e sua condição está sendo monitorada, enquanto o oficial foi encaminhado ao hospital. O homem envolvido no ataque é Dallon Wildon, que estava sendo condenado por agressão agravada com lesões corporais substanciais. Anteriormente, ele havia se declarado culpado pelas acusações. E daqui a pouco, depois da negativa de Ancelotti, técnico José Mourinho diz que prefere ficar na Roma do que assumir a seleção brasileira de futebol. Conhecido como Bacalhau do Amazônia, Pirarucu conquista chefes de cozinha renomados do Rio de Janeiro. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente.